Ivan e Antônio, eu vou começar, porque muita gente fala, inclusive houve uma discussão no fórum agora há pouco com o próprio Mauro, lembrando, né, essa coisa da mídia, a mídia liberal, mas eu diria para vocês que a mídia aqui é golpista. Né? Eu não faço esse discernimento entre a extrema-direita bolsonarista e a mídia. Não, eles concordo muito com o que o Vadir Damus disse ontem, no 11h30, do qual eu participei, que um dos objetivos dessa ofensiva é o controle do Banco Central, é impedir, por exemplo, que o Lula indique alguém que não seja um neoliberal para o comando do Banco Central. Mas, enfim, por que estou começando com isso, gente? Porque nós estamos numa ofensiva da extrema-direita que é global. Teremos eleições em 2 estados, o Ivan Longo vai cobrir isso para a gente, no mês que vem, em 2 estados alemães, onde a alternativa para a Alemanha, o partido nazi, neofascista alemão, está na frente, Ivan. Você vai cobrir isso para a gente. Periga deles ganharem a eleição em 2 importantes estados da Alemanha. Então, muitas vezes a gente esquece de que nós fazemos parte no Brasil de uma complexidade global que é uma super, mega ofensiva do fascismo e não tem ninguém atuando mais. Opa, o que está verde aqui? Tá. Não tem ninguém atuando mais nessa mega ofensiva do que o dono do X, do Twitter, né? A revolução não será chuitada, diz o Antônio Melo, sempre com as suas tiradas maravilhosas, como foi o pastel de vento ontem. Elon Musk, então eu queria fazer uma rápida aqui, porque temos pouco tempo, inclusive, o que aconteceu com Elon Musk? Por que ele se tornou um campeão da extrema-direita se ele votou no Obama? Se ele mesmo disse que só votava nos democratas. Gente, durante o governo do Joe Biden, como vocês sabem, o Joe Biden foi o primeiro presidente americano a participar de um piquete de greve da United Auto Workers. É o sindicato mais importante politicamente dos Estados Unidos, aquele que organiza os trabalhadores na indústria automobilística. A Tesla, a empresa do Elon Musk, a Tesla, fabricante de automóveis elétricos, ela não aceita os sindicalizados dentro da sua empresa. E uma das lutas da UAW é sindicalizar. E eles estão numa campanha para sindicalizar os funcionários. O Elon Musk começou a ficar muito decepcionado com o governo Biden, justamente pela ligação do Biden com a UAW. Foi num piquete da UAW que o Biden compareceu pessoalmente. E aí a UAW está aqui. Lembra que Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje, tem 230 bilhões de dólares em patrimônio, e perguntando, o sindicato pergunta, quando é que os trabalhadores da Tesla receberão sua parte justa? Isso causou uma grande irritação. E nesse ciclo eleitoral, o Elon Musk ele não está atuando só aqui no Brasil, como vocês sabem. Ele não está atuando só na Venezuela. Ele não está atuando só na União Europeia, apoiando causas. Depois que ele tomou o X, gente, depois que ele comprou o X, que ele acusava de favorecer perfis liberais, vamos dizer, liberal é como se chama de esquerda nos Estados Unidos, ou progressistas, o que foi desprovado por uma investigação que houve, aí sim ele começou a atuar, usar a plataforma do X para promover as causas da extrema-direita. E aí, a Al Jazeera fez uma reportagem muito boa, é essa que eu trouxe hoje aqui para vocês, fazendo um resumo de todas as polêmicas nas quais o Elon Musk está envolvido na sua plataforma. Em primeiro lugar, o Don Lemon, que era um âncora da CNN, tentou fazer um acordo com ele para publicar um programa, porque muita gente está fazendo seus programas dentro do X, né? É o caso daquele grande disseminador de teorias de conspiração, que chegou a ser banido de várias redes nos Estados Unidos, e muitos outros fazem o seu programa
o Tucker Carlson, o programa dele tem uma plataforma, ele tem um site, mas o programa dele passa no X. E assim muitos outros passam no X. O Don Lemon tentou fazer um programa, esse é um cara liberal. E aí, de última hora, ele está sendo processado, ele está processando o Musk, porque o Musk tirou o plug, depois que ele começou a questionar o aumento do discurso de ódio no X. O Don Lemon começou a questionar no próprio X, o Elon Musk falou, não vai ter problema, não vai ter mais programa aqui não. Ele já havia, em dezembro de 2022, assim que ele assumiu, já tinha banido críticos da plataforma, de maneira completamente arbitrária, sem passar por nenhum tipo de controle. E ele também fez pressão para que um perfil do X, que começou a identificar os participantes dos ataques de 6 de janeiro no Capitólio, o cara pegava as imagens, fazia um freeze frame, pegava a foto do cara e tentava identificar. Este cara também sofreu pressão da plataforma para parar de fazer o seu trabalho dentro do X. Então, é muito grave o que o Elon Musk está fazendo. Ele mandou... Esse perfil aqui, que é muito conhecido, que tem muitos seguidores, chamado Caras Brancos por Kamala Harris, agora, recentemente, chamou uma grande arrecadação de fundos. E aí, depois, para a Câmara. O que aconteceu? A conta desse perfil foi taxada de spam. E aí, o dono do perfil, que aparece na imagem aí, Mike Nellis, falou, eu não fiz nada que era spam. Não estamos tweetando em massa. Não há razão para ter problema, nós não falamos nada nós não estamos falando nada de radical na nossa conta. Então, é claríssimo, a atuação do Elon Musk não é só uma atuação dele. Ele está criando, como eu tenho dito para vocês, uma câmara de eco para suas próprias opiniões. Ele está usando seus 190 milhões de seguidores para fazer que nem o Pablo Marçal faz no Brasil. Por isso que eu acho curioso, viu, Ivan e Antônio Melo, quando se fala, nossa, mas de onde veio o Pablo Marçal? Gente, veio disso. O exemplo que o Pablo Marçal está seguindo é o exemplo do Elon Musk. Ele fez uma câmara de eco. O Elon Musk usa os seus retweets para promover perfis alinhados à sua própria opinião, distorcendo completamente essa ideia que ele disse, eu vou voltar ao X para dar liberdade total. Não, ele próprio incentivando o discurso de ódio dentro da plataforma, como denunciou o rapaz da CNN, o jornalista da CNN, o Don Lemon. Ele está limitando o alcance de publicações à esquerda e progressistas e bombando os perfis de extrema-direita, com discursos que eu vou passar a trazer aqui no Fórum Mídia a partir de amanhã. Amanhã eu quero ver se trago trechos de programas que estão aparecendo no X com discursos que vocês não vão acreditar, de ataques a imigrantes, de associação de imigrantes a estupro, de coisas. É o fascismo que está aí mordendo a canela da gente, e a gente fica aqui discutindo, é liberal. Gente, o fascismo está mordendo nossa canela. Andrew Tate. Então, eu vou começar a trazer especificamente, gente, trechos do que o X está bombando nas suas redes, para vocês verem do que eu estou falando. Finalmente aqui, o Elon Musk, ele não está influenciando só a narrativa, né? Ele fez esse áudio com o Trump, disseminou o áudio, multiplicou o áudio. Eu acho que é um exagero da parte dele, mas enfim. Ele também, ele está promovendo um super PAC. O que é o PAC? É a Comissão de Ação Política, através do que empresários doam para a campanha. E ele está sendo investigado, nesse momento, nos estados do Michigan e de Carolina do Norte, por... ele dizia que ele ia
registrar eleitores indecisos, mas, na verdade, não fazia o registro, era apenas para pegar os dados dos eleitores indecisos e depois fazer propaganda, porque ele prometeu ao Donald Trump que vai levar 800 mil eleitores de estados, de estados decisivos às urnas, porque o voto não é obrigatório. Ele prometeu, levarei 800 mil através desse PAC, eleitores para votar no Trump. Ele está sob investigação. E aí, curiosamente, o que aconteceu? A secretária de Estado de Michigan, que está investigando, postou que ela e o procurador-geral do Estado perderam aquela marquinha azul de autoridades como vingança da plataforma. Para vocês verem o nível da atuação do Musk. Não se surpreendam com a atuação do Musk no Brasil, gente. Ele está absolutamente envolvido em promover essa ofensiva fascista no planeta, não é só no Brasil. Zenha, você tinha citado sobre as eleições alemãs, né, e o crescimento da extrema-direita por aqui. Tá certíssimo, essa influência do X é fundamental para o crescimento da extrema-direita alemã. Se você observar agora nas eleições europeias que aconteceram em maio, né, as eleições ao Parlamento Europeu, o AfD, que é o partido de extrema-direita com aspirações neonazistas aqui da Alemanha, foi a segunda força política do país nas eleições europeias, né, o partido mais votado dentro da Alemanha, né, os parlamentares dentro da Alemanha mais votados foram aqueles ligados ao CDU, o partido da ex-chanceler Angela Merkel, e essa disputa até então se dava entre CDU e SPD, que são os sociais-democratas, né, que é o partido do atual chanceler Olaf Scholz. No entanto, a segunda força política não foi o SPD, foi o AfD. E a grande parte dos votos recebidos pelo AfD vieram de jovens de até, no máximo, 30 anos de idade, né? E cerca de 30% dos votos recebidos pela AfD vêm de jovens. E aí você vê o tamanho da influência do X e também das campanhas que o AfD faz no TikTok, né? Que fundamentalmente são plataformas consumidas por jovens, né? As pessoas mais velhas, né? Elas estão normalmente no Facebook, pelo menos aqui na Europa, né? Elas estão no Facebook, elas estão no WhatsApp e tudo mais. O X e o TikTok são plataformas consumidas por jovens, e o AfD trabalha muito bem nessas plataformas, né? Ele tem um discurso atrativo para jovens, e não à toa o Elon Musk permite, né, discurso de ódio, faz com que o algoritmo espalhe mais conteúdo da extrema-direita do que outros tipos de conteúdo, né? Então tem uma influência direta, e o crescimento do AfD aqui na Alemanha se dá fundamentalmente pelo voto dos jovens, né? Isso é muito curioso e perigoso, né? Enfim, mas vamos lá para o comentário de hoje. Retomando aqui o assunto Folha de São Paulo, né, que soltou essa matéria tentando criar um escândalo contra o ministro Alexandre de Moraes, né, por conta das requisições de relatórios que ele fazia ao TSE, né, para embasar suas decisões no Supremo no âmbito do inquérito das fake news. Lembrando que o Moraes era presidente do TSE. A gente trouxe várias matérias na Fórum ouvindo juristas que atestam que, como presidente do TSE, o Alexandre de Moraes tinha uma prerrogativa de poder de polícia, então ele podia fazer essas requisições dentro de suas prerrogativas legais, né? Até porque ele não tem como se auto-oficiar. Ele, inclusive, falou isso ontem em seu discurso no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu trouxe aqui um detalhes sobre a matéria da Folha de São Paulo, que trata fundamentalmente sobre o dever jornalístico, né? Que é procurar o outro lado. Né? Na matéria da Folha de São Paulo, nessa primeira matéria, olha só o que dizem. Procurado, o gabinete de Alexandre de Moraes inicialmente não se manifestou. Após a publicação da reportagem em nota, diz que todos os procedimentos oficiais foram regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos. Isso aí, esse em nota, veio só depois da publicação da matéria, né? Depois de horas da publicação da matéria, quando o gabinete do ministro enviou um comunicado. Inicialmente, essa matéria dizia que o gabinete do ministro foi procurado. No entanto, não é o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Se puder passar para o próximo slide, Azenha, por favor.
que aí tem a fala de ontem do ministro Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele estava se dirigindo ao presidente do STF, depois de ser defendido pelos seus pares na corte, né? E aí ele diz o seguinte: presidente, Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente em qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, o que preocupa a leitura é dos procedimentos. Pois bem, a Folha de São Paulo não procurou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes antes de publicar a matéria. Ela fez, né, criou uma manchete sugerindo que o Moraes tivesse agido de maneira irregular, né, fora do rito, né, fazendo uma sugestão de que ele estivesse fazendo algo às escondidas, sem procurar o ministro, né, para contar com a versão dele. A matéria foi publicada sem essa versão do ministro, mas a Folha de São Paulo mente na matéria quando diz que ele foi procurado. Não é que só omitiu a posição do Alexandre de Moraes. Eles escrevem: procurado o gabinete de Alexandre de Moraes, inicialmente não se manifestou. E aí está o desmentido do ministro, né? Ele afirma que não houve qualquer consulta ao seu gabinete. E aí depois, quando o gabinete dele solta a nota, depois da matéria já estar publicada, aí a Folha de São Paulo vai lá e adiciona essa nota, né? Agora eu trouxe para complementar uma reação das redes sociais, né? Após vários juristas atestarem a lisura, a licitude, né, dos atos do Alexandre de Moraes, e também da fala do próprio ministro ontem no plenário do STF falando sobre essa matéria. Ele utiliza, inclusive, esse termo esquizofrênico, daqui a pouco eu chego na fala exata dele, né? Mas o fato é que começou a virar piada, né, a matéria da Folha de São Paulo nas redes sociais. Aí tem um vídeo, a gente não pode passar aqui, mas eu vou deixar o link para todo mundo assistir depois, vale a pena, é um vídeo engraçado em que fizeram um meme sobre essa fala do Alexandre de Moraes, dizendo que seria esquizofrênico, né, ele se auto-oficiar, que é aquela história que a gente estava dizendo, né, a Folha descobriu que o Moraes do STF é o mesmo Moraes do TSE. E ele, como presidente do TSE, ele tem prerrogativa para solicitar relatórios e encaminhar para o foro competente. Se aqueles relatórios apontarem que são crimes, ele tem que encaminhar para o foro criminal, e o foro criminal, no caso, é o STF, né? Então ele não tem como se auto-oficiar. E aí começou a virar meme, começou a virar piada nas redes sociais, né? A Folha de São Paulo começou a virar piada nas redes sociais. Aí olha esse meme aí: bolsonaristas denunciam conluio entre Xandão do TSE e Xandão do STF, né? Pode passar para a próxima, Zenha, por favor. Mais um meme aí que postaram, né? Aquele desenho do Scooby-Doo, né? Que sempre esse meme volta à tona, que na hora que vão prendem o bandido, eles vão tirar a máscara do bandido e descobrem que é outra pessoa. Nesse caso, é o próprio Alexandre de Moraes, tanto o Moraes do TSE quanto o Moraes do STF, né? Antes de comentar esse tweet do Tasso Genro, só para explicar essa coisa do esquizofrênico, né? O ministro Alexandre de Moraes, ontem, ao repercutir essa matéria da Folha no plenário do STF, né, ele disse o seguinte, abre aspas: seria esquizofrênico eu, como presidente do TSE, me auto-oficiar, até porque, como presidente do TSE, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, esse meio investigativo continua possível. Esse compartilhamento de provas, que é o meio admitido pelo STF, hoje eu oficiaria a ministra Carmen, que é a atual presidenta do TSE, né? Que é a presidente do TSE. Então, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório, né? Muito claro, né? Então, a Folha, além de não esclarecer o básico, né? Que não tem como ele se auto-oficiar, a Folha não procurou o ministro, diferente do que ela disse na matéria, não procurou antes de publicar a reportagem, né? E para finalizar, eu trago esse tweet do Tasso Genro, pode colocar na tela, Zenha, que eu achei muito interessante, que ele faz uma análise de manchete, né? Ele faz uma ironia com essa manchete da Folha de São Paulo. Essa matéria da Folha já é uma repercussão da primeira matéria, né? E diz o seguinte, como vocês podem ver aí: STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, né, escreve: a Folha é um pouco irritante quase sempre.
pode ser feita outra manchete fictícia. Folha, PL, Bolsonaro e adeptos do Mussolini se unem contra Moraes. Né? Então, é uma análise, querendo ou não, de uma manchete, né? Vejam como se constrói uma narrativa como se houvesse ali, né, uma articulação entre o PT, a PGR, os ministros do STF, todos para denunciar a matéria da Folha. Não, na verdade, a matéria está sendo denunciada porque é frágil, como se provou aqui, não é só o PT que está falando, né? O PGR são ministros, outros ministros do STF, são juristas, são especialistas, enfim, é o famoso pastel de vento do Antônio Melo. Melo e azeite. Ao passar para o Antônio Melo, eu pergunto, Melo, como você sabe, o Glenn e o editor lá de Brasília da Folha optaram por fazer aquela coisa que jornalista investigativo faz muitas vezes, né? Para dar mais repercussão, divide em vários capítulos. Lançam a ideia, aquela ideia da qual você falou, fora do rito, na primeira manchete, e repetem cada vez, em todas as matérias subsequentes, fora do rito, fora do rito, fora do rito, fora do rito, independentemente do que vem acompanhando a sequência. E deve ter conversa para burro, que eles tiveram acesso a um monte de conversa, então dá para você fazer uma longa série, destacando detalhes de uma conversa que, na verdade, não atingem o Moraes, né? Não atingem diretamente o Alexandre de Moraes, mas são conversas de assessores com as quais eles tentam empurrar para cima do Alexandre de Moraes. Você acha que anda muito mais para frente, Melo, essa denúncia? Acho que anda, porque hoje já tivemos aí vários editoriais deles todos. Eu acho que a sustentação disso daí vai ser pela mídia, porque a realidade bateu na trave, a matéria não repercutiu no meio político, porque, como a resposta não foi muito grande, ninguém quer bater de frente com o STF, porque vários deputados e senadores têm BOs lá em cima e não vão querer criar indisposição com os ministros, né? Mas eu fiz um apanhadão para poder dar uma lógica nessa matéria. Ontem, quando a Folha publicou a primeira, a mãe de todas, a lá do Fora do Rito, logo no início ela diz que as mensagens abrangem o período de agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, a maio de 2023. Aí, em maio de 2023, exatamente no dia 8, foi preso o Talhaferro, no dia 9 de maio, que era o perito que trabalhava para o Alexandre de Moraes lá no inquérito das fake news. Aqui já é o BO, lá onde foi pego o celular dele, porque ele foi preso por agressão à mulher. E aí o celular dele, com 2 chips, um de uso pessoal e o outro de uso profissional, estavam no celular dele. Então, essas mensagens estão na cara que saíram daí, porque é o tempo que a Folha fala, né? Parou em maio, que é exatamente quando o celular dele foi pego, então não podia ter mais mensagem, já que... Então, se o celular... Melo, tem mais uma coisa. Ele entrou no TSE em agosto de 22. Pois é. Então, o celular é de quando ele... Foi exatamente o período que ele trabalhou no TSE, de agosto a maio. Agora, aí a gente tem que ver o seguinte, ou foi ele que foi a fonte, e aí é meio incoerente que uma pessoa que vá distribuir uma coisa que não vai colaborar, não vai facilitar a vida dele em nada. Pelo contrário, quem será o irresponsável que vai contratar para perito um camarada que depois vaza as informações a que teve acesso quando trabalhava, não é? Ninguém vai... Então, evidentemente, foi a polícia de quem? A polícia de São Paulo que vazou as mensagens que estavam no telefone dele. Como prova aqui, o nosso amigo Rodrigo Viana, excelente repórter, temos até aquela história que um dia temos que contar aqui no Fórum Mídia da saída dele da Globo, que gerou uma carta
Na época, foi um bafafá na blogosfera sensacional, né? A carta do Rodrigo Viana saindo da Globo. Mas o Rodrigo postou lá no Twitter esse Twitter da Carla Zambelli. E a Carla Zambelli está ali falando, já pode ir para o outro, que aí eu peguei o Twitter dela lá. O assessor, isso no dia, às 7h30 da manhã do dia 9. O Talhaferro foi preso na madrugada do dia 8 para o dia 9. Ela, às 7h30 da manhã, publicou: o assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente nossa na porta da delegacia esperando ele sair. Mais tarde darei mais notícias. Olha só, tem gente nossa na porta da delegacia ou dentro da delegacia. Porque quem vai estar fora da delegacia sabendo que foi preso de madrugada em Caiapó, ou Caiapé, esqueci o nome da Caieiras. Caieiras, na Grande São Paulo. Caieiras, pois é, me desculpem. Quem é que vai saber que foi preso em Caieiras? Só, não é? Aí aqui ela já posta uma foto, inclusive, do Talhaferro no Camburão, né? O agressor de mulheres que atirou na esposa, graças a Deus, não conseguiu feri-la. O xerife das fake news. A pergunta que não sei responder, já fiz um pedido de informações. Ele ainda está trabalhando para o ministro Alexandre de Moraes? Foi preso em Caieiras na madrugada de ontem para hoje. Em seguida, temos aqui... Bom, aí nós estamos ali naquela situação. Ontem, o Jornal Nacional começou falando na repercussão, deu o Luiz Barroso, que eles gostam muito, que era advogado da Abert, né, defendendo e tal, mas deu voz ao Flávio Bolsonaro no Jornal Nacional. O fato hoje é que as mensagens, pereré, né? No final, o Flávio disse: se o senador a mim conhecer de quem é essa frase, aquela solene frase, mostre-me o homem, eu encontrarei o crime. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, disse o Flávio Bolsonaro. Hoje temos o próximo editorial do Globo. Mensagens de assessores de Moraes são embaraço ao STF. Episódio desperta, no mínimo, controvérsia jurídica e impõe resgate de ambiente de normalidade, dizendo como não fosse normalidade o que estava acontecendo ali. Ao Estadão, em seguida. A cisma de Moraes é a tragédia da República. Olha só, um negócio dramático, hein? As encomendas... É uma cisma para cima de quem participou de uma tentativa de golpe, né? Putz, pois que cisma, não, né? Isso é que é a tragédia. A investigação sobre os golpistas e as fake news é que é a tragédia, a inversão completa do eixo. Não é? As encomendas do ministro ao TSE expõem o voluntarismo que tem sido naturalizado no STF em nome da defesa da democracia. Os inquéritos intermináveis e secretos. Aqui agora vem a Folha. A atuação de assessores de Moraes fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, mas citam possibilidade de invalidação de provas. Isso é para quem está achando que a Folha está tirando o pé, não está, não. Dentro dessa matéria da Folha tem isso aqui. Cada ponto desses aí é um link para uma matéria, é título de matéria. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. Moraes atuou fora do rito, auxiliar de Moraes, não sei o quê. São várias sobre isso. Ah lá, bolsonaristas pedem impeachment, não sei o quê. Ah lá, inquérito das fake news. São 7 matérias a mais. Agora, para outra. Isso aqui, finalmente, a Folha chegou na origem de tudo. Deu a volta e chegamos lá. É grave e precisa ser investigado com rigor. Diz Tarcísio, dono da polícia, não é? Dono da polícia que prendeu Talhaferro após revelações sobre Moraes. Mensagens mostram que Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Deu a voz ao Tarcísio, o
eleito por eles, candidato a presidente da República. Então, parece que está tudo conectado. Fechou, hein, Mauro Lopes, não? Fechou o círculo. Como diz o Antônio Melo, fechou o círculo, não, Mauro? Fechou. Não, o que no primeiro momento havia uma certa suspeita, agora está confirmado, né? Tudo parte do celular do Talhaferro. A única dúvida é se o Talhaferro entregou ou se foi a polícia do Tarcísio que entregou, mas não tem lógica ele entregar. Ele entregar, não. Ele entregar, ele entregou. Não tem lógica ele passar isso para o Grêmio. A troco do quê? O que ele ganha com isso? A hipótese mais... Não, aí não sei, né? Aí também tem que ver as negociações de bastidores, mas a hipótese mais provável é que a polícia tenha entregue. Mas e a carreira dele, o Mauro? E a carreira dele? Ele é um perito profissional, tinha uma empresa disso. Aí acabou, né? Porque quem é que vai contratar ele? Não... Tem gente que contrata quem presta serviço para o golpe. Mas eu acho que é isso. Acho que a hipótese mais provável é da polícia do Tarcísio ter vazado. Só com aquilo dali da Zambelli, já estava avisando, tinha gente lá, eles já estavam sabendo desde o início. Como é que eles vão ter aquilo na mão e não vão usar? Só para encerrar, quem é uma das figuras desse processo das fake news? A Carla Zambelli. Então, é uma manobra, no fundo, meio defensiva da Carla Zambelli para tentar inviabilizar o inquérito para ela não ser pega, né? Tem também... É uma ofensiva de fundo defensivo, na verdade, da Carla Zambelli, né? Para tentar evitar ser pega, né? Eu acho que esse fórum mídia aqui, Antônio Melo, Mauro Lopes e Ivan, ele dá o círculo completo, termina nessa dúvida entre o Melo e o Mauro Lopes, que faz sentido, é uma dúvida ainda, né? Faz mais sentido a teoria de que foi a polícia mesmo, porque Exato. O Tarcísio vem fechando, dizendo que é grave, precisa investigar, então... Fechou, grande, muito bom esse Fórum Mídias, tá cada dia melhor. Pegou, né, gente? Pegou, tá pegando, né? Tá construindo. Pegou, eu prometo, viu, Mauro, que a gente vai encurtar um pouco. Hoje é que eu falei muito no começo, eu queria falar muito sobre o Elon Musk no começo, porque a gente às vezes esquece dessa coisa que é a ofensiva mundial do fascismo. Claro. Não, e outra coisa, né? O Fórum Mídias não é o fórum das mídias tradicionais, é o fórum de todas as mídias, né? Para nós interessa tanto a Folha quanto o Elon Musk. Ambos são mídias, né? Quanto o Twitter, né? O Twitter, né? Tudo é mídia, né? Valeu, obrigado. Melo, Ivan, valeu. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã, pessoal. Bom.